Noite. Vou convidar a Jaqueline Santana para conversar com a gente. A Jaqueline, que é uma mulher inspiradora, uma mulher corajosa, trilheira, aventureira. Jaque, ê! Não estou enxergando, peraí. Agora! Oi, Jaque! Abraço. Um Enfim! abraço assim, ó. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Oi, mulher! Boa Como noite! está? Graças a Boa Deus. noite! Que bom Saiu, falar hein? com você. É? Ah, minha filha, a gente não desiste. É verdade. Não desistimos, somos aguerridas, somos, né, persistentes, resilientes. Como você está, minha flor? Me diga. Estou Tudo bem, graças certo? a Deus. Ai, que Gostando bom. muito, apreensiva e ao mesmo tempo com muita expectativa aí pela live, como eu te falei. Eu não tenho esse Ah, hábito, né, de fazer live. É a primeira vez que eu sim. faço live compartilhada, então acho que vai ser muito legal essa experiência. Eu também não tinha, não, minha filha, mas eu tive que, ó, mergulhar de cabeça aí nessa aventura. É Tem assim, uma e sempre tem amostra. o primeiro passo, Oi? sempre tem o primeiro passo. Sim, sim, para tudo nessa vida, minha irmã. Você que bem entende disso, de passos, É. de trilhar caminhos, de traçar jornadas, trajetórias. Eu te vi lá olhando teu perfil, eita, Lelê, que lugar lindo, como eu queria fazer uma trilha com essa mulher. Vamos marcar. Ah, é? Jaque, me diz quem você é, de onde você está falando, se apresente para os nossos queridos seguidores. Pronto. Eu sou Jaque Santana, Jaqueline, né? Jaque para os íntimos. E aí eu já coloco todos Sim, os trilheiros aí, podem me chamar de Jaque. Por formação acadêmica, né? Eu sou publicitária, mercadóloga sim. e moro em Salvador. Sou carioca do Rio de Janeiro, mas moro em Salvador desde criança, então sou barioca. E a Barioca, gostei. barioca, baiana misturada com carioca. Mas a vontade mesmo é de ter um pouquinho de cada parte do mundo. Então, a minha trilha, a minha trajetória profissional, ela sempre foi pautada em quais coisas eu poderia aprender com cada experiência. Né? Então, assim, tanto as capacitações que eu tive, já fiz cursos, por exemplo, de apresentação em TV, curso técnico de rádio e TV, coisas sempre voltadas para a comunicação social, que é a minha área, né, e Uhum. marketing, e fazendo com que essas experiências elas se tornassem realidade dentro do profissional, né, tanto no meio presencial e agora no meio digital, também na área de comunicação. Nossa, mulher. Que script, viu, da tua vida. Muito bacana, viu? Nossa, acho que vou te ouvir muito essa noite. Acho que você Vamos tem muito para me compartilhar. ensinar. Que riqueza, que riqueza, que riqueza de conhecimento, de mundo, né? Tua bagagem tá literalmente cheia, cheia de coisa, né, Mas Jaque? sempre tem espaço para mais, viu? A gente vai colocando. Olha, A bagagem do mochileiro sempre tem que estar bem isso. equipada. Olha aqui, poderosa, é poderosa mesmo, viu? Hum, imagina se eu ia perder a oportunidade de conversar com você, Jaque. Ai, menina, me explica mercadóloga. Tu acredita que foi a primeira vez que eu ouvi esse termo? É mesmo? Mercadóloga. É isso mesmo, mercadóloga, Jaque?
Porque na verdade é o profissional de marketing, né? Então, Hum, aquele profissional que faz um MBA, né, uma pós-graduação em marketing, ele não é marqueteiro. Muitas pessoas sim. acham que ele é marqueteiro, ele não é marqueteiro. Ele é um profissional de marketing, ele é um profissional em mercadologia. Então, a gente Nossa, estuda o mercado como um todo. O mercado que a gente pode chamar hoje no meio digital como audiência, né? Então, a gente estuda ali o comportamento. Mas se a gente for pensar de uma forma ampla, e durante toda a minha trajetória, né, profissional, eu sempre trabalhei no meio presencial, então a gente está falando de um mercado que é um mercado consumidor, que é um mercado que é o outro que me escuta, que é receptor da minha mensagem. Então, o mercado é qual é o ambiente em que eu estou, né, para quem eu estou falando, e qual é o ambiente, a situação em que eu estou inserido, e como que essa mensagem vai precisar ser levada, qual é o código que eu vou utilizar para poder alcançar o meu público-alvo. nossa. Tá vendo? Precisávamos dessa live aqui, esclarecedora, inspiradora, porque assim, eu fiz uma live com uma colega, assessora em marketing, e ela falou, nos trouxe um insight, né, dessa era digital que cria profissões, nos dá a oportunidade de criar profissões. E aí eu me bato com esse termo, aí eu, menina, que curiosidade eu tô para saber o que é que Jaque faz. Porque, na verdade, Nossa, esse é um termo do meio presencial. Os sim. termos eles ficaram muito paralelos. Houve uma mudança no termo, na terminologia, quando a gente está falando do digital, mas o sentido ele já existia no meio presencial. Pois bem. Pois bem, tá aí. Eu fiz uma pergunta para um professor, um juiz de direito da área do trabalho, juiz de trabalho, né? Eu falei assim, professor, como é que o senhor vê essa questão dessas novas profissões, do mundo digital? Já tentando encaixar ali uma pergunta relacionada à regulamentação, né, das novas profissões. Aí ele falou assim, Lilian, de fato, surgiram algumas coisas novas, mas grande parte do que está aí já existia e só ganhou um nome novo. É No- exatamente o que a senhora está me informando, né? Exatamente. Reiterando esse conhecimento. E que legal, viu? Acho que a mercadóloga, pelo que eu entendi, está um patamar um pouco mais elevado, não é? Você Eu faz uma estou, análise. Tá, eu fale. sou uma pessoa eu sou uma pessoa bem analítica em relação a isso, né? Então, como eu falei, eu já tenho bastante tempo já de experiência no mercado presencial, né? Uhum. Então, o meu grande desafio hoje é justamente sair um pouco do meio presencial e criar essa imagem, né, digital, porque o mundo hoje globalizado, e principalmente, assim, já existia antes, né, depois da década de 2000, mas principalmente aí depois desse período de pandemia que a gente teve, em que o mercado ele se tornou muito mais digital, né, o metaverso, que também é um termo novo, mas que já existe há muito tempo, só que a gente chamava com uma série de outros termos, mas isso tudo agora, então, é a realidade, já é há muito tempo a realidade, a gente não pode esquecer disso, negar isso. Então, a presença digital, ela é fundamental para todo e qualquer profissional, aquele que quer se manter no mercado. Exatamente. Exatamente. E você está aqui para desempenhar um papel importantíssimo na vida de todos nós, de todos os Ah, profissionais que precisam gerir a sua presença digital. Porque a presença digital nada mais é do que criar pontos de contato. Na verdade, tem um autor chamado Strutzel que ele fala sobre a presença digital. Ele diz que a presença digital é uma entidade online. Entendeu? Então, o que que acontece? É isso mesmo, minha irmã. É você estar presente na outra dimensão, que assim como o Pierre Levy diz, é uma dimensão diferente, no entanto, é real também. Não é porque é virtual que não é real, não. É real. E nós estamos vendo isso agora. A pandemia nos mostrou isso. é. E estudar o mercado, como você falou,
é fundamental para que a gente tenha uma presença digital efetiva para aqueles que pretendem lucrar com a presença digital, fazer isso um capital produtivo, não é? Verdade. E aí, até lembrando do que aconteceu, né, comigo aí na terça-feira, que eu tive aquela situação de não saber o que estava acontecendo, fiquei sem internet, e a gente estava com a live marcada, né, para poder fazer na Sim. terça-feira e aconteceu tudo isso. Então, assim, isso nunca tinha acontecido comigo, e eu sei qual foi o motivo, né? Eu utilizei todo o pacote de dados, como eu te falei. Mas independente disso, de qual foi o motivo, eu queria compartilhar aqui com você e com quem está aqui nos assistindo, qual foi a minha sensação, né? Independente do motivo. A sensação de ter olhos e ser impedida de ver. Ter voz e ser impedida de falar. Né? É como se ninguém estivesse me enxergando. Eu estava ali, mas ninguém estava me vendo, ninguém estava ouvindo a minha voz. Por exemplo, eu poderia estar agora aqui com a internet, não estar conversando com ninguém na internet, estar com o celular desligado. Mas eu sabia que eu tinha o direito ali, garantido de falar. Então, mais do que nunca, no nosso tempo atual globalizado, né, o quanto que a presença digital, para quem já teve um dia, se tornou um direito fundamental. Eu não sei se você consegue, assim, ter essa sensação. Eu senti isso muito na pele na terça-feira, né? É como se tivessem cortado toda a minha voz, minha possibilidade de me comunicar com o mundo. Então, eu fui impedida, né, de fazer isso. Então, é como se a gente tivesse que refazer ali uma atualização na Constituição, né, e colocar mais um direito fundamental. O direito da presença digital para aquele que um dia teve. Então, se a gente, por exemplo, está ali na nossa casa, quando a gente sai na rua, a gente, meu Deus, existe rua. Vai para o bairro, existe bairro. Vai para a cidade, existe a cidade. A gente não quer retroceder. Assim, quando a gente conhece um outro estado, conhece um país, conhece o mundo, a gente sabe que existe algo além do que aquilo que a gente, né, vivia no nosso mundinho ali pequeno. Já que você não sabe o quanto é difícil imprimir essa sensação, essa verdade na mente de pessoas que não têm noção do que é isso. Né? Vou te dizer qual é o tema da minha dissertação de mestrado. Inclusão digital e direitos fundamentais. 2 pontos. Uma reflexão a respeito da presença digital como vetor de transformação social. E você não tinha nem me falado. Você Você não entende tinha. que a gente está aqui conversando sobre tudo isso, eu estou fazendo live e tal e tal e tal, mas o que está por trás de toda essa mobilização é esse requerimento de um direito fundamental, É um que estudo de caso. nos foi imposto essa necessidade, nos foi imposto compulsoriamente. E a pandemia veio e acelerou esse processo. A gente já tinha essa noção de que o mundo globalizado, a era digital, tudo vai ficar virtualizado, vai vir aí o metaverso e tal. Mas a gente não tinha essa pressa, né, Jaque? A gente É, fazia, né? A gente usava ali as redes sociais se quisesse, quando estava afim. Não tinha essa cultura de eu preciso estar ali porque as coisas têm que acontecer aqui, para acontecer aqui tem que acontecer lá também. Fomos trazidos compulsoriamente para o mundo virtual na pandemia. E nesse contexto de compulsório, de, sabe, você ser sugado para cá assim, as pessoas que não têm voz são as pessoas que estão numa situação de exclusão social digital, que é o que eu reclamo no meu trabalho. Eu falo sobre a importância da inclusão digital social na perspectiva de um direito transindividual, né, que ganha esse aspecto de sai do direito individual meu de estar lá ou não para uma noção de direito difuso, coletivo, é um direito de todos. É um direito fundamental nessa perspectiva. É materialmente um direito fundamental. Não é formalmente ainda, porque não está no texto da lei. Mas vai é, precisar estar, é. não E assim, é? para mim, Lilian,
às vezes tem gente que confunde, né, esse, digamos assim, esse analfabetismo digital somente vinculado a porque a pessoa não tem acesso à internet, não tem acesso àquele. E não é necessariamente a pessoa não ter acesso porque às vezes não tem um poder aquisitivo, está numa classe social que não teve, não tem aquela oportunidade com muita facilidade. Às vezes tem pessoas que poderiam ter esse acesso, mas por uma série de motivos não tem. Às vezes é a faixa etária, né? Às vezes é até mesmo a forma de comportamento, a pessoa realmente não ter ainda despertado para a necessidade de ter aquela presença digital. Né? Muitas vezes assim, mas o meu trabalho não tem uma exigência disso. Então, isso está intrínseco já, essa exigência. Às vezes está implícita e a gente não desperta para aquilo, ou desperta muito tarde. Né? Então, por exemplo, o meu público ele é um público bem diverso. Né? A gente falar de viagem, então todo mundo gosta de viajar. Né? Quando a gente pensa em férias, o que a gente pensa? Vou viajar. Então, geralmente é um público que viaja uma vez por ano, ou às vezes até por causa do período de pandemia, ou por uma série de questões ou crenças, falta de dinheiro, falta de companhia, e dizer, não estou viajando agora. Mas é um público que todos nós temos no imaginário uma viagem, né? Qual é o lugar que Sim. você sonha? Qual é a vida que você sonha? Então, quando eu falo vida abundante, é muito nesse sentido, né? Então, assim, qual é a vida que você sonha? Em algum momento, quando a gente falar da vida dos nossos sonhos, vai entrar um lugar bonito, uma coisa, uma experiência nova. Então, não é necessariamente custo, né? Uma experiência, vivenciar algo novo está no nosso imaginário. E se a gente perceber, as novas gerações, geração Z, geração Alfa, são as gerações que nasceram com o celular na mão, né, com a internet ali rodando. Então, são os jovens, né? Esses jovens que muitas vezes nem ingressaram ainda numa universidade e que já estão bombando nas mídias sociais. Mas e aquelas gerações anteriores, né? A geração Y, que é a minha geração, tem a geração X, os baby boomers. Todos esses necessitam, né, estar em contato com esse meio digital e às vezes tem ali a possibilidade, né, financeira, física, mas o passo ele é mais lento para se chegar, né, a essa inclusão. Mulher, que nível essa conversa, viu? Tô quase me sentindo defendendo a minha dissertação aqui. Que Você falou ótimo! de. Nossa, que ensaio legal esse, viu? Público, aula pública, mulher. Nossa, você falou da geração Z, né? Quando você associa. Eu tô eu tô com o sentido do mercadólogo na cabeça, velho. Quando você associa essa questão de analisar a sociedade, de estudar o comportamento das pessoas, né? Quando você estuda o mercado, a economia, estuda toda essa engrenagem que está aí por trás, você tem que passar pelas gerações para entender o comportamento dessas gerações, para ver de que forma você tem que codificar a comunicação, como você falou, para alcançar essas pessoas. E literalmente essa geração Z, como diz Zygmunt Bauman, que eu tenho certeza que você já ouviu falar em Bauman, eles são nascidos em tempos líquidos, vivem amores líquidos, não é verdade? Vivem nessa aceleração da modernidade líquida. Entendeu? Pois é, imagine, essas pessoas têm que despertar para esse sentimento de viagem, sabe? A gente fala assim, nossa, que viagem, é quando a gente literalmente, usando uma metáfora, né? A gente sai daquele estado psicológico do concreto, do material, do peso, do denso, e você vai para outra dimensão de satisfação. Que viagem! Né? É, Que viagem, isso te transporta para onde? Que viagem é essa, viu? Tipo algo assim, algo abstrato, mas uma abstração que te traz uma satisfação. E é. é essa sensação de uma viagem, Jaque. Eu imagino que
Você fez escolhas muito assertivas na sua vida, viu? É, Agregar todo esse conhecimento, toda essa experiência com essa leveza. Realmente você descobriu a sua missão de vida assim rápido, né? Que bom. nem foi tão rápido, viu? Não? Não, eu acho que assim, o meu processo, eu acho que é um processo longo, mas é um processo assim progressivo mesmo, Ah, né? mulher, mas eu E tô eu falando acho na perspectiva de jovialidade. Tu é jovem. já madura. Tem pessoas que quebram a cabeça, quando vai ver já passou a metade do século. É, Entendeu? mas eu tenho muito essa questão comigo de, assim, todas as experiências pelas quais eu passei foram experiências que trouxeram para mim uma bagagem boa. Hoje eu estou no lugar que as minhas experiências, para onde as minhas experiências me trouxeram, né? E as escolhas que eu vou ter daqui em diante é para onde eu vou chegar lá na frente. Então, essas experiências que trazem essa memória diferenciada não tem a ver necessariamente com a viagem física. E às vezes as pessoas, né, quando eu falo muito trilheiro, vamos trilhar, não necessariamente eu estou fazendo uma trilha na natureza, mas ainda assim é uma trilha. Porque qual é o sentido do trilheiro, Lilian? O trilheiro é aquela pessoa que segue numa jornada, muito jovem, né? A gente está sempre falando. A gente vai seguindo, né, uma determinada jornada Sim, e, e muitas pessoas se perdem no meio do caminho mesmo, né? Porque o objetivo, ele não está muito claro muitas vezes para a gente. Então não é que eu despertei da mesma hora, é porque eu tenho a vontade, a perseverança do caminhar. E a caminhada, ela é longa, a caminhada, ela é árdua, tem muitos obstáculos. Se a gente pensar numa jornada mesmo, numa trilha, tem pedra, tem areia, tem sol sim. quente, depois você sente frio, você sente sede, você sente fome. E nem todo mundo está disposto a passar por isso tudo para poder chegar lá no objetivo, porque o horizonte às vezes a gente não vê. A gente caminha uma longa jornada, uma trilha imensa, e depois tem uma cachoeira. E se você perceber, às vezes a gente vai ficar 3, 4, 5 horas caminhando para ficar 30 minutos lá no lugar e ter que É voltar, porque senão vai verdade. escurecer. Né? Então, assim, não é Nossa, necessariamente onde a gente vai chegar, mas o é a quão caminhada. satisfatória foi a nossa caminhada, o quanto que a gente conseguiu Exato. aprender ao longo do caminho. Quando a gente aprende, quando a gente consegue crescer ao longo do caminho, a gente lá na frente já se tornou uma outra pessoa, não tem como a gente voltar para trás. A gente não vai olhar para trás, não vai ter. Não vai ser sacrifício ter passado por aquele caminho, porque a gente viu que houve um resultado, a gente Uhum. teve um amadurecimento ali, entendeu? E vai ter muitos momentos, e que é normal, tudo bem, você parar e se perguntar onde é que eu tô? E Parar traçar, é e necessário, traçar rota. descansar. Vou ter que É. traçar rota, não é? A vida, Voltar não né? é uma opção, mas às vezes seguir um Exatamente. plano B, um plano A, um outro caminho que Exato. aquele ali está obstruído, então vai seguir por um outro caminho, mas não necessariamente o atalho. Às vezes o atalho, né, faz com que a gente perca aí alguns aprendizados ao longo do caminho. Mas a gente às vezes para um pouco para poder respirar, sim, é necessário. Tem Sim. gente que acha que parar é uma coisa ruim. Não é, parar para descansar por um tempo e você saber que aquilo ali vai te dar um novo ânimo para você seguir em frente, isso é maravilhoso. E É o tempo de cada um. se você precisar refazer, retroagir e refazer um pouco a trajetória, porque de repente você parou e pensou, onde é que eu tô? Me perdi. Isso. Às vezes Volta. dá um passo para trás para dar dois para frente. Qual foi o ponto em que eu tinha certeza onde eu estava, para onde eu estava indo? Vou voltar para lá para me Isso, orientar. isso. Nossa, essas analogias são muito transmite muita verdade. Já que você falou sobre analfabetismo digital. É. Antes a gente Mulher, achava que o alfabetismo digital era somente assim, ah, vou fazer um curso de Windows, né? Que a gente tinha antes. Digitação de dados. Então, mas hoje em dia está muito além, né? Porque, por exemplo, a gente pega um celular, tá tudo ali na palma da nossa mão, né? E assim, imaginar que no tempo de hoje ainda tem pessoas que não possuem smartphone. Tem um celular que não é um smartphone.
sim, Então, existe ainda, né? Então, isso daí é um analfabetismo digital, sim. né? É um tipo de analfabetismo digital. Não ter um smartphone, não ter acesso, não ter uma internet que te dê voz, porque naquele momento você perdeu o seu lugar de voz, sabendo que você tinha o seu lugar de É. voz. Isso te impactou. Isso te Mas quando eu impactou. digo não ter um smartphone, eu não estou falando necessariamente porque a pessoa não tem condições de ter. É porque a Sim. pessoa não se sente apta para E aprender. outra, às vezes a pessoa sequer conhece os benefícios que pode ter. Então Isso. ela não liga, ela não faz questão porque ela desconhece o que pode usufruir. Isso é um analfabetismo digital. E aí, quando eu falo sobre a inclusão digital no meu trabalho, eu não estou dizendo assim, vamos lá, dar internet para todo mundo aí, 5G à torta e à direita. Não. É uma inclusão digital estruturada com educação digital. Uma É um educação passo após o digital, outro. isso. A educação digital é a estrutura dessa inclusão. Dentro desse contexto, hoje mesmo eu dei a palestra sobre discriminação racial e presença digital. Tudo isso é só um pedacinho, né, do quebra-cabeça que comporta essa inclusão digital, que é alicerçada pela educação digital, que por si só é o remédio do analfabetismo digital. Não é só ter um smartphone nem acesso à internet, você tem que saber usar, conhecer os perigos, saber se posicionar, saber se comportar, saber que você está dentro de uma nova sociedade, como diz Emmanuel Castel, uma sociedade em rede, e que estando dentro de uma sociedade, você tem ali o espaço de exercer cidadania, você tem que Isso. respeitar o direito do outro, né? E se você não respeitar, que você vai ser responsabilizado por isso, porque assim, eu tenho direito de liberdade de expressão, mas tenho que usar o meu direito de liberdade de expressão com responsabilidade, porque senão eu vou ser responsabilizado. Então, tudo isso passa pelo viés da educação digital. Tudo isso está ali inserido dentro do contexto da necessidade da inclusão estruturada. É colocar na grade do ensino médio, né? Porque ali você está formando adolescentes, pessoas ali, adultos, naquele momento em que eles estão construindo esses valores que vai fazer parte dessa construção pessoal, desenvolvimento psicoemocional, né? De princípios e tudo. Inserir ali essas novas necessidades de comportamento, entendeu? De aprender a Exato. se comportar. Então, acho que as escolas têm que ensinar empreendedorismo, têm que ensinar educação digital. Acho que tem que entrar na grade curricular da nossa educação aqui. Não é se preocupar só com 5G, não, porque a gente está para trás dos outros países, não. Como É diz aqui, o verdade. buraco é mais embaixo. É mais difícil, meu irmão. O problema É é verdade. mais profundo, né? Algumas E, escolas já, eu percebo que algumas escolas já estão mais abertas, né, para sim, essa inclusão, falando de empreendedorismo para crianças realmente de ensino fundamental, e sim. isso é muito importante, porque é uma geração que, diferente da nossa, né, é uma geração que ela tem uma outra visão de mundo. É E quando verdade. eu coloco também, Lilian, desafio de hoje, liberdade para a vida abundante, a gente está falando aí de duas coisas, né? Desafio e liberdade. E Hum, você falou aí para mim uma coisa que para mim é fundamental como liberdade. O meu direito vai até onde começa o do outro. As pessoas exato. acham que liberdade é, eu posso tudo. Não. Eu posso tudo desde que o meu direito, o meu dever, né? É respeitar o direito do outro também. Eu tenho direitos, mas o outro também tem. Então, não é eu infringir leis, é eu conhecer a lei, né? Sim, E saber qual é aquele limite da coisa. As pessoas acham que confundem muito liberdade com libertinagem, né? Então, sim, a liberdade é eu entender esse contexto, onde eu estou inserido, né? O que que a minha voz, o que que a minha mensagem pode impactar na vida do outro, positiva e negativamente, e saber que eu sou responsável quando eu, né, coloco aquilo ali para fora.
Então, ser muito responsável com isso. Então, eu coloco essa liberdade como um todo, né? E o desafio da mesma forma. Para mim, o desafio de hoje é porque para mim todos os dias é um desafio. Vou falar para você assim um desafio para mim que é assim de todos os dias. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, sabe? Aquela pessoa assim que nunca foi Sim. popular, sempre muito reservada. E eu sempre tive um grande desafio: falar na frente de câmera, sabe? Eu sempre fui pessoa de bastidor. Então, trabalhei muito com assessoria de imprensa, sempre no bastidor. Na frente da câmera, eu ia quando não tinha jeito. Poderia ter uma sala com 50, 100 pessoas, e eu ali já fui instrutora de treinamento, então falava, liderava pessoas numa boa, mas quando colocava uma câmera, meio que travava assim. E até hoje trava. Tanto assim que quando você falou comigo da live, na mesma hora eu topei, mas eu falei assim: olha, eu nunca fiz live assim. E aí as pessoas, quando conversam comigo, falam assim: nossa, mas nem parece. Você fala tão bem na frente das câmeras. Eu falei assim: para mim isso é um desafio. Eu estou saindo da minha zona de conforto. Então, todos os dias eu me proponho, de alguma forma, sair da minha zona de conforto para que eu tenha a possibilidade de aprender e crescer. Então, para mim, o desafio de hoje é isso. Eu preciso me livrar de mim mesma, eu preciso me livrar das minhas crenças limitantes, eu preciso me livrar daquilo que me impede de ser uma pessoa melhor, de ser uma profissional melhor, de ser alguém que tem uma comunicação mais clara, de ser alguém que tenha Sim. sonhos realmente colocados para a realidade, de agarrar aquilo que realmente eu quero e que eu preciso, né? Então, assim, como é que eu faço isso? Saindo da minha zona de conforto. Não tem como eu crescer se eu permanecer na minha zona de conforto. E aí, Lilian, quando a gente fala de desafio e inclusão digital, a gente está falando de duas coisas. Se a gente oferecer coisas assim extremamente de alto nível para uma pessoa que não conhece nada, nada, nada de internet, de mídias sociais, essa pessoa vai ficar frustrada porque ela não deu o primeiro passo e a gente está querendo que ela dê 100 Sim. de uma vez só. Mas ao mesmo tempo, se for alguém que já esteja anos-luz lá na frente, ela ainda assim precisa de inclusão digital, continua precisando de inclusão Sim. digital, só que no nível dela. Então, se eu Sim. coloco um nível muito baixo, essa pessoa vai ficar entediada. Então, o desafio da gente, em qualquer coisa que a gente faça, até quem não trabalha com mídias sociais, quem trabalha no meio presencial, o desafio é justamente o que vai fazer você sair da sua zona de conforto. E cada um tem o seu nível. Então, tem gente que traça metas para si, aquela meta que, assim, é aquilo que ele já consegue fazer com conforto, com facilidade. Então, essa pessoa não cresce por isso, entendeu? Então, quando a gente coloca, não, eu vou me desafiar a fazer algo um pouco diferente, algo que vai exigir um pouco mais de mim, talvez um pouco mais de estudo, de mais concentração, de mais conexão, algo que vai exigir alguma coisa a mais, aí eu saio da minha zona de conforto. Aí eu estou me preparando para o próximo patamar, para o próximo nível. É verdade. Que nível, viu, essa conversa? É verdade, você tá certa. Você tá certa. E assim, educar é muito importante também para que as pessoas se percebam, percebam em que nível, identifiquem em que nível elas estão, não é? É, Então, isso. essa é uma construção que tem que partir de uma observação mesmo, sabe? Essa observação que você, como mercadóloga, faz da sociedade, sabe? Para quem que eu vou falar? De que forma eu vou falar? Qual é o código da minha mensagem? Como eu posso ser clara e objetiva? Né? Como eu posso me fazer entender? Que linguagem eu vou falar? O que que essa pessoa está precisando ouvir de mim neste momento? Não é? Exato. E isso é muito, muito importante, Jaque. Essa mentalidade é muito importante. E que bom que tem pessoas aí do outro lado que já pensam como você já despertou para isso, né? Aqui na internet, como você falou, nós precisamos saber se comportar aqui na internet. Precisamos saber o limite, porque todos nós temos direitos, mas o seu direito tem um limite, que é o meu. Você não Isso. pode infringir, né?
para ferir o meu direito. E na internet, às vezes, a gente ainda tem esse mito de que a internet é terra de ninguém. Essa é uma frase que já ficou clichê. Internet é terra de ninguém. É, Engana-se. Hoje eu fui lá para as pessoas dizer para elas, olha, o teu comportamento que você tem aqui fora tem que ter lá dentro. E lá dentro você ainda tem que ir com mais calma, com mais cautela, porque quando as coisas sérias acontecem lá dentro, acontece de uma forma mais sofisticada e alcança dimensões muito maiores. Então as isso, penas são maiores, né? Quem exatamente. Olha a come... nossa Quem responsabilidade, né? Porque tem o realmente, quando lugar a de gente. fala, você falou. Eu É, estou traduzindo, né, o que eu entendi, mas e você tocou. Qual é o seu lugar de fala? E o que é que você está falando? Você tem responsabilidade sobre o que você está falando. Só que você sequer, em alguns momentos, sabe o nível da tua responsabilidade. Então, a gente tem que educar também nesse sentido. Segurança, comportamento, tudo isso está dentro de um pacote educacional de inclusão digital que tem que ter. Estou aqui eu pensando numa estrutura de política pública, mas não foi eu que inventei isso, né? Eu pensei e pesquisando em como fazer isso, se eu podia implementar alguma coisa no meu trabalho, eu descobri que já tem uma organização do Reino Unido em parceria com ONGs daqui do Brasil, com a Safernet, que é uma ONG aqui do Brasil, que eles já tem toda uma estrutura, sabe, para levar isso para as escolas públicas, essa educação digital. E adivinha onde eles começaram a fazer isso, a testar? Aqui na Bahia, em Pernambuco. olha, Agora, eu nunca ouvi falar. Também eu tenho assistido pouco televisão, viu? Eu não vou mentir que nessa fase de mestrado eu tenho. Pode ter, né? Veiculado na mídia e eu não vi. Eu sei porque eu fui pesquisar. Como é que eu faço para justificar a necessidade disso? Aquela pesquisa empírica que a gente precisa fazer mesmo, né? Para é, justificar nossas ideias. Falar o que alguém já disse, para reforçar o nosso ponto de vista. Então, aí eu fui pesquisar e descobri que já tem isso. Descobri que aqui em Salvador tem um escritório da Safernet. Eu falei, eu tenho é que mesmo? conhecer esse povo. É. E é bom como a gente descobre, eles têm um material didático maravilhoso. Sabe que é 40 horas de carga horária, 40 horas de uma disciplina de um semestre de faculdade, que ensina cada módulo toca em assuntos importantes. Um módulo sobre comportamento, outro módulo sobre segurança, tudo para o ambiente virtual. E o nome do projeto é Educação Digital. Exatamente isso, trazendo tudo isso aqui que eu estou falando com você. O que é que falta? Disseminar isso pelo Brasil afora. Mais pessoas têm que falar. Mais pessoas têm que falar, ó. Falar, falar, Agora, falar, deixa eu falar, falar, falar uma falar. coisa. Você disse que Ah, hoje estava ministrando uma palestra, não foi isso? sim, sim. Tinham mais ou menos quantas pessoas lá? Menina, foi num CRAS, no Ah, Centro de Assistência Social de um bairro de Camaçari. Tem vários sim. CRAS. E aí eu fui convidada para ir em alguns deles. E aí eu fiz a palestra para as pessoas que estavam lá. Não sei, teria mais de Média. 50 pessoas. Pronto. Mais de 50 pessoas escutaram você presencialmente. Quando você Sim, chega com seu discurso, né, numa mídia social, possa ser que naquele momento tenham sim, 50 pessoas ou menos, mas aquela mensagem fica ali, gravada. exato. E essa mensagem, ela repercute. E aí vai Isso, ampliando, Jaque. ampliando e ampliando. E você só falou uma vez. Então não Foi. tem como, às vezes, desdizer, sabe? É Aquilo verdade. ali. Então, por isso a nossa responsabilidade. Porque, às vezes, uma coisa que está dentro de quatro paredes não foi gravada e você assim, eu falei ali, mas aquele pessoal já esqueceu. E na mídia Isso. social? Que Não. cai na Fica. internet e você perde o controle, fica.
né? Então a gente tem que ter realmente muita responsabilidade, né, no nosso Sim. discurso no meio digital. E eu falei para eles isso hoje. Eu falei, gente, olha só, porque quando eu cheguei lá, eu tinha um público e eu precisei mudar o meu código de comunicação, né? Para que eles me entendessem. E eu falei para eles, olha, tem que se comportar direitinho. Sabe? Evitar conflito, evita sem empatia, não compra briga não. E também não compartilha coisas que vocês não concordam. Não compartilha coisinha feia que você viu, não, só para dizer que, ó, que coisa feia que fizeram. Você está com sentimento ali de que não concorda com isso, e está passando para outra pessoa, eu não concordo com isso. Mas, dentro de todo o processo, você está compartilhando a ofensa, você está compartilhando a mensagem sem fundamento, a mensagem falsa às vezes. Você não concorda, achou feio, está repudiando e está passando para o colega para ali vocês entrarem naquela atmosfera de concordância de que aquilo foi um absurdo, não sei o que, não sei o que. Mas você está disseminando isso. E esse é um É, comportamento que alimenta o inconsciente coletivo das discriminações de todos os tipos, das ofensas e das violências que a gente sente, que a gente sofre, né? Nem sei se eu posso falar esses termos aqui, né? Acho que não pode falar esses termos assim, mas é verdade. Ainda tô ainda me policiando com essas coisas, sabe? Esses é, termos que pode falar. Mas é isso, o nosso comportamento, o compartilhamento de uma mensagem que a gente repudia, a gente tem que denunciar a mensagem. Você é. repudia? Denuncia a mensagem. O próprio aplicativo lhe dá a possibilidade de você denunciar de forma anônima. Ali Agora você isso, tá. Fale, Jaque. agora isso, Lilian, você está falando, por exemplo, de mensagens que realmente, até mesmo num contexto social, Sim, é tida como uma mensagem negativa. Mas vamos pensar da forma mais comum, né? discursos Dos de ódio, eu usuários tô falando. de mídia. Discursos, né, Sim, de ódios, haters. Então, por exemplo, coisas simples. Se eu não concordo com algo que a pessoa falou, e às vezes a pessoa nem falou nada demais, eu só não gosto do que ela falou, eu tenho uma outra visão. Tem gente que se preocupa em gastar o tempo para ir ali, sim, escrever, tal, às vezes, né, denigrindo a imagem da pessoa só porque não concorda com aquela visão. Por exemplo, a minha postura, né, diante de algum contexto, por exemplo, eu sou criadora de conteúdo digital, né? Então, assim, uhum, eu consumo muito conteúdo digital de outras pessoas. Vamos supor que eu esteja lá assistindo um vídeo de viagem, tá? Ah, mas eu não gostei muito da forma como aquele criador de conteúdo fez o vídeo de viagem. Então, tô colocando uma coisa bem simples para a gente ver como a coisa sim. começa no nosso dia a dia e passa despercebido. E aí é outra perspectiva, né, Jaque? Perspectiva. Se eu Aí é não aquela. Se eu não gostei, simples, eu troco. Eu vou para outro que Sim, vai me interessar. Mas tem gente que não, que para ali. Aí fica preso naquela coisa. E vai gerando dentro de si um pensamento negativo, uma emoção negativa. E aí vive uma vida de reclamação, e passa isso para outras pessoas. E quando vê, aí aquela sim, pessoa. Sabe, a vida tá recheada só de coisas negativas, porque a pessoa se preocupa mais com o que é negativo, mais com o que ela não gosta, do que com o que ela gosta, né? é Então, quando eu vou fazer, verdade. por exemplo, produzir um vídeo de viagem, existe uma coisa que é fato. De repente, você passa por uma experiência e você tem que relatar aquele fato de algo que não foi, não saiu do jeito que você queria. Mas Sim, você vai dizer quais foram os pontos, né, de melhoria ou negativos que você quiser e quais foram os pontos de aprendizado que você teve com aquilo ali. isso. Para mim Compartilhar a é experiência. É, exatamente compartilhar a experiência, você ser analítico diante de uma situação. É diferente de você estar ali e só colocar coisa negativa e tal, ou fazer um vídeo inteiro só falando coisas negativas aqui, em vez de você pegar e transformar aquilo ali, como que seria a sua visão positiva em cima daquele, né, daquele fato? sim, Então, isso eu estou falando para você, exatamente. porque, por exemplo, recentemente eu fiz uma viagem e eu estava lá relatando a viagem e aí o pneu do carro rasgou.
Eu passei num buraco, o pneu do carro rasgou. Aí, por exemplo, assim, existem muitos criadores de conteúdo que iriam chegar e iriam colocar lá, ai meu Deus, o perrengue, A aconteceu, estrada. que a estrada é ruim, porque o governo não faz isso, porque, sabe? E aí enche aquilo ali. Aham. Assim, eu entendi, primeira coisa, que assim, na verdade minha mente já vem isso, né? Aconteceu o problema. Primeiro você pode até tomar um susto, você toma um susto. Mas depois, assim, a primeira coisa que vem é poderia ter sido pior. E Deus já vem com a solução pra mim, né? Pra mim, Deus já Foca vem na com a solução. solução. Ele Foca já na começa solução. a ver. Não gaste energia com outra coisa. Falei, olha, tem uma borracharia aqui perto. Que Olha, bom. tem. Ai, que bom! Eu começo a ver, olha, tem um monte de parada aqui. Olha, vai dar tempo de fazer aquilo ali. E eu começo a ver quais são os aprendizados, as coisas que tem no meio do caminho, porque assim, a pedra vai existir. Sim. A pedra vai existir. Mas o que eu vou fazer com essa pedra que está no meio do caminho? Eu vou ficar chutando a pedra? Ou eu vou tentar ultrapassar aquela pedra? Ou pegar essa pedra e colocar ela para o lado? Ou desviar? Desviar, Fazer alguma coisa. Ou eu vou ficar parada chutando a pedra e sentindo dor. ou você vai Entendeu? ficar dando voz, dando Ficar dando espaço, voz, isso, dando dando espaço ali, voz, né? fazendo a pedra crescer, né? Porque o problema, a gente às vezes vê que o problema é grande porque a gente é pequeno demais. Mas quando a gente cresce, a gente percebe que a gente é muito maior do que muitos problemas que a gente Ô, inventa. mulher. Ô, mulher, eu tenho um negócio aqui de vencer os seus gigantes. Vença seus gigantes, né? A É, gente não tem a história de Davi e Golias, tá isso, certo. Davi era pequenininho, Golias era grandão, tal. Ele foi com estilingue e acertou no centro da testa de Golias. Essa é a história que eu sei. Mas Davi é, era um profissional no estilingue, viu? Ele não era ingênuo, não. Ele sabia que se batesse certo, ele ia derrubar Golias, né? Ou seja, ele olhou para o gigante, que era o desafio dele, e pensou na estratégia de ser maior que ele naquele momento. E outra coisa, até onde eu sei, o Golias também não enxergava muito bem. E o Davi sabia disso, entendeu? Então, tudo tem uma explicação por trás, tudo tem um porquê, tudo tem um aprendizado, não é? Às vezes os gigantes aparecem na sua vida para você crescer emocionalmente, psicologicamente, e crescer como pessoa, porque lá na frente tem algo que requer de você essa competência, entendeu? isso, Esse, exatamente. esse crescimento, essa maturidade. E aí, em vez de você reclamar, você é difícil, mas você deveria agradecer. Agradecer ao universo pela oportunidade, né? Exato. De se preparar para, de repente, ser surpreendido com o que a gente chama de serendipidade, né? Ter surpresas boas pela frente. Né? Por Exato. quê? Foi do nada, não. Foi do nada, não. A vida foi te trazendo até aquele estágio, a vida foi te capacitando para aquela bênção, para aquela graça. Isso. Entendeu? E eu saio contando isso, né? Nos vídeos, nas coisas que eu faço, quando eu tô. Eu saio contando essa trajetória. Coisas diversas vão acontecer no meio do caminho da minha trajetória. Mas o quanto que eu tenho aproveitado essa trajetória, o quanto que eu tenho crescido com as coisas que acontecem. Por exemplo, a gente passou um período aí de pandemia, né? E assim, essa minha mudança, né, do presencial para o digital é o meu momento de transição, essa construção como é que eu posso dizer, transição de carreira que me despertou para mim foi dentro do período de pandemia, né? E aí eu quero sair do presencial e ir para o digital, fazer uma transição de carreira e começar a trabalhar com esse contexto de viagem e a gente não podia viajar, né? E aí eu fiquei, nossa, e aí, como é que eu vou fazer? E aí eu lembrei que, assim, essa questão de você escolher um nicho para você poder falar nas mídias sociais é uma coisa muito interessante, porque você primeiro tem que escolher algo que você goste de falar. E aí, automaticamente, você vai atraindo as pessoas que gostam de coisas similares a que você gosta, né? Então, assim, para mim foi uma grande compilação de coisas que eu já sabia sobre mim e que eu pude colocar ali, né, num espaço meu.
Porque todas as vezes que eu viajava 5 vezes ao ano. Todas as vezes que eu viajava, eu sempre gostava muito de filmar, eu não gostava muito de aparecer nas filmagens. Aparecer. Eu ficava na minha reserva. Mas eu filmava os lugares porque eu queria eternizar a emoção, a sensação, a experiência de estar naquele lugar. E aí eu filmava. E aí, quando me vi na pandemia, primeira coisa, no primeiro vídeo que eu fui gravar, eu levei 7 meses, gravei 5 vezes o mesmo vídeo, achando que o vídeo estava péssimo. Enfim, o vídeo foi péssimo, mas se eu não tivesse dado aquele primeiro passo, hoje eu não estaria aqui fazendo essa live com você. Sim, Né? Então, assim, eu coloquei o vídeo, e os meus primeiros vídeos foram vídeos de viagens anteriores à pandemia que eu tinha feito. Eu contando a história e juntando ali para fazer histórias que pudessem trazer uma positividade num período em que muita gente estava perdendo seus trabalhos, que as pessoas estavam perdendo seus familiares, estavam ali perdendo muitas vezes a motivação, porque estavam muito presas dentro de suas sim. casas. E foi um estalo de Deus para mim mesmo. Eu ouvi Deus falando para mim isso com muita verdade. Né, que tudo que eu tinha pedido para ele tinha me dado. Ele me deu o curso que eu quis, ele me deu as capacitações, ele me deu as experiências profissionais que eu pedi para ele. E as pessoas estavam se reinventando ali, né? E eu precisava fazer eu tinha um prazo para fazer aquele momento de transição de carreira do presencial para o digital e eu estava protelando, né? Procrastinando ali. E aí Deus falou assim, né, qual é a hora que você vai despertar? Porque você está com a faca e o queijo na mão. E aí foi que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Primeiro eu comecei a tentar fazer infoproduto, porque assim é uma coisa que eu quero muito trabalhar com infoproduto, né? Que é realmente colocar tudo pro digital. Sim. E aí eu fiquei aquela coisa assim, meio travada no digital. E é outra coisa também. Às vezes as pessoas tentam, né? Começar pelo momento, pela situação que elas estão com maior dificuldade. Então, ao invés de a gente começar pelo ponto que a gente está com dificuldade, a gente tem que ver o que a gente já tem de potencial, qual é a nossa facilidade. E Quais aí, são as quando suas habilidades que podem as ser minhas transferíveis? habilidades. É. E aí o que eu tinha, a faca e o queijo na mão, eram as vidas de viagem que eu já tinha. Então eu criei um canal no YouTube, né? Eu deixei em stand-by, eu fiz uma parte do infoproduto, mas deixei em stand-by. E aí eu fui para o YouTube, eu criei um canal, o canal em Viajar, aqui no YouTube, para poder falar sobre viagens. E aí, dentro desse meio de viagem, é que eu vou falando sobre as conexões que eu faço e também o desenvolvimento. Então, tanto sim que no meu canal eu coloco lá, é um canal de viagens, conexões e desenvolvimento. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Porque a forma como eu conto a viagem é uma forma. Eu sou muito detalhista, então eu vou detalhando como a pessoa chegar. Eu tenho separado uma série separada com cada capítulo para que as pessoas possam chegar no lugar, possam viver a melhor experiência para elas. Eu conto a minha experiência, mas dando um leque de opções para que essas pessoas possam viver as suas melhores experiências. Então, às vezes, não tem a ver com o valor, o custo de uma viagem. Eu sei que isso é importante. Mas, assim, às vezes não tem a ver com o valor, o custo, né? O preço de uma viagem. Tem a ver com o benefício, qual é o valor. Ao invés de preço, qual é o valor, né, que você quer para você nessa viagem. Que Então, eu são foco coisas muito bem nisso, diferentes, né? bem diferente. Então, eu foco muito nessas coisas, porque a questão é, com cada pessoa que eu converso ali na viagem, que eu interajo, um outro turista, um nativo do local, né? Tudo que acontece que eu converso com as pessoas ali, porque as minhas viagens têm muito isso também de eu conversar com as pessoas. Ali tem um aprendizado, tem um crescimento, tem uma coisa nova que eu aprendi, tem um olhar novo, tem a gente se colocar no lugar do outro também. E aí eu vou treinando as minhas habilidades, que são os desafios que eu tracei para mim, lanço para as pessoas, né, traçarem os seus desafios também. E aí a gente vai crescendo nisso, né? Qual é a vida que eu almejo? Qual é a vida que eu sonho para mim, né? E quando eu digo assim, a minha vida livre, Lilian, muita gente coloca muito a liberdade, principalmente hoje no meio digital, com a liberdade geográfica, né? Ter essa liberdade de trabalhar de qualquer lugar. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Por exemplo, para mim, eu não tenho muito esse perfil de viver uma vida nômade. Então, as pessoas no meu canal,
no meu perfil do Instagram, não vão ver Jaqueline, todos os dias eu vou estar em um lugar diferente sem raiz, né? Não, não é muito o meu perfil. Mas eu não quero também ter aquela questão de estar falando de uma coisa só entre quatro paredes. Não, que eu sou livre, eu ganho dinheiro e faço isso, faço aquilo outro, mas eu trabalho dentro do meu quarto e eu não posso sair porque esse é meu cenário fixo, sabe? Então também não tenho isso. Então, para mim, a liberdade ela vai muito além. Vai a liberdade de dentro para fora. Onde é que eu me sinto bem? Qual é o meu espaço? Né? As pessoas vivem essa experiência com essa visão, mas eu preciso ter a mesma visão de todo mundo? Ou eu posso colocar a minha visão, que é diferente ali, uma outra coisa que despertou em mim? Posso. Né? E aí eu vou construindo, né, dentro dos vídeos de viagem, a vida abundante, que ela se preenche dentro de mim, que eu consigo transbordar para o outro, né? E aí a gente vive essa vida abundante, que é a proposta do desafio de todos os dias. Eu não vou esperar ter dinheiro, ter a companhia daquela pessoa, ou ter o tempo todo que eu quero para eu poder viver a experiência. Entendeu? A experiência é hoje. Se hoje eu estou dentro da minha casa porque eu não posso sair, hoje eu vou viver uma experiência de viagem. Olha a criatividade, estou viajando. Sim, é Viver a isso. experiência. Entendeu? Se hoje eu não posso viajar para longe, mas eu tenho a minha cidade, que eu posso circular na minha cidade, eu faço tanto passeio aqui em Salvador e coloco. Salvador é uma cidade E que turística. coisa linda, e que tem tanta coisa para mostrar nessa cidade, hein, Jaque? E aí tem gente que se priva, mas eu não posso viajar, cruza os braços. Eu falei assim, gente, você às vezes nem conhece a sua cidade. Sabe? Tem tanto lugar novo para você conhecer, para você conversar com as pessoas. Às vezes eu vou para um lugar e assim interagir com as pessoas, conhecer a visão da outra pessoa, a conexão, né? Leva a Sim. gente para outro mundo que a gente ainda não conhece. Então a gente está aberto a Conexões. experiências, exatamente, conexões. Conexões é a palavra-chave do milênio, eu acho. Porque É, são conexões aí dentro e aqui fora. Você não pode isso, deixar de se conectar aqui fora. Você não vai perder exato. sua humanidade. As conexões não é inerente à tecnologia, não. Conexões são vínculos, né? Isso. São Ligações, sentimentos, são ligações, são significado. afinidades, é pertencimento, E para sabe? mim é significado. Sabe o faz sentido? Exato, Faz sentido para você? Você já criou uma exato, ligação ali. Você ligou uma coisa a outra. já. Faz sentido para você. E outra coisa que você falou muito legal sobre a liberdade. Não é a liberdade geográfica que você fala, é uma liberdade, assim como a gente tem a liberdade de expressão, a gente tem a liberdade de Total. pensamento. Você tem o direito de É. pensar totalmente diferente. E que bom que você pensa diferente de mim, Isso. né? E que bom que eu posso respeitar a sua forma de pensar sem que isso implique danos para mim nem para você, né? Isso, exatamente. Na Ó, eu lembrei verdade, de outra coisa agora falando disso da pode liberdade. Eu lembro falar. que quando eu falei que eu ia criar um canal de viagens, aí tem um amigo meu que falou assim para mim: mas você sabe que para ter um canal de viagem, né, um perfil de viagem, você vai ter que tirar várias fotos de biquíni, né? Aí eu falei assim, não tô sabendo disso não. É o que bomba na internet, é o que viraliza. É o que eu falei assim, sim, mas assim, quantidade de seguidores e tal, não é o fundamental. Porque às vezes aquele público tá ali, mas ele quer consumir uma outra mensagem que não é a mensagem que você quer falar. Por isso que eu falei, às vezes a gente precisa perceber se a gente está sendo autêntico, verdadeiro com a gente mesmo, com aquela mensagem que a gente quer passar, para a gente conseguir atrair o nosso público real. Porque muitas vezes a gente quer viralizar, quer encher de gente ali no perfil, mas que as pessoas não estão interagindo. Então, às vezes, existem muitos Exatamente. perfis que são pequenos e que têm excelentes engajamentos, mas perfis que são imensos e que às vezes o engajamento não é bom, né? Ou porque a pessoa comprou, né? Ali aquela determinada audiência, ou os seguidores, ou porque a pessoa foi para uma linha que não era o que ela realmente queria falar. Então a gente precisa ter muita
verdade, muita autenticidade, ser fiel, consistente com a nossa mensagem, né? Sim. Frequente ali para gerar as conexões, né? E para mim é fundamental você começar por aquilo onde você tem maior facilidade, porque se você quiser fazer bem tudo ao mesmo tempo, e às vezes você está sozinho fazendo aquilo ali, ainda se adaptando ao meio digital, você se perde. Então você colocar bastante foco. E assim, pode ser um tiro no pé, né? Porque você É, viraliza, você faz algo e viraliza, e você acaba chamando um monte de gente para o seu perfil e essas pessoas não vão ficar. Ou vão ficar e e vão fazer o Instagram, o algoritmo, exigir mais de você. isso. Porque Aí ele não vai geralmente entregar isso. corrompido, corrompido, a Sim, gente corromper no sistema, né? exato. Sua conta fica paralisada, porque você não consegue alimentar o interesse, a perspectiva daquelas pessoas, porque eles não estão ali para consumir a sua essência, a sua autenticidade. Eles Isso. vieram por uma coisa temporária, sabe? Às vezes por um E é sorteio, uma coisa que isso, você colocou ali, mas que não era você. Você fez aquilo ali só para conseguir seguidor. Mas assim, essas pessoas não necessariamente estavam afim de consumir a sua mensagem. Elas é verdade. só morderam a isca, né? Então eu tenho muito cuidado com isso para não cair em alguns trends, né? Que Sim, não quer dizer que você nunca vai fazer trend, né? Na mídia social, mas assim, não, eu não tenho esse hábito de ficar, eu só vou seguir tendência, porque às vezes aquela tendência não tem nada a ver com a mensagem que realmente eu quero colocar. Então, assim, a gente, hoje no meio digital, a gente tem muito isso. O que acontece no presencial também, só que no meio digital ele parece que grita, né? Que a gente quer sempre, não, porque eu tenho que conseguir aquilo ali, e a gente esquece, às vezes, da gente se corrompe muito fácil, né? Então a gente e tem que ter cuidado com isso também. o teu conteúdo, ele tem um propósito. É, Ele, você passa uma filosofia de vida isso. através do teu conteúdo. Entendeu? Então você precisa de pessoas, você precisa de uma comunidade, de uma É, tribo. Você precisa isso, chamar, conectar pessoas que tenham esse isso. espírito de liberdade e de repente que já está com essa mentalidade como a sua. É. A viagem não é só uma viagem geográfica, é uma Começa viagem bem para o na teu minha mente. interior, né? É, Você viaja ali no seu interior, nas suas abstrações, nos seus anseios, até você evoluir ao ponto de ter a tua liberdade de pensamento, é, ser livre psicologicamente, né? E encontrar satisfação no local onde você está, por exemplo, né? Eu acho que isso deve ter sido também um exercício para você durante a pandemia, já que sim, você não pôde viajar geograficamente. Você fez isso. isso fazendo retrospectivas de tudo que Exato. você já fez, né? Ou Eu não você queria que registrou essa já que vontade morresse, entendeu? Essa sim, você vontade de registrou, ter o novo, de experimentar o novo, eu não queria que ela morresse jamais. você registrou e reviveu tudo e Isso. transferiu isso para as pessoas, É, é. entendeu? E olha, quando você diz assim, eu sou detalhista, aí eu fui, fiz o canal no YouTube, eu coloquei as viagens, e aí eu fui sedimentando tudo direitinho para que as pessoas conseguissem. Você transferiu uma emoção, você Isso. É. memórias. Você conseguiu, depois de um tempo, transferir emoções, memórias através de um veículo de comunicação. Isso, com certeza, foi uma terapia para muitas pessoas durante a pandemia. Porque eu peguei uma menina que estava fazendo o jardim da casa dela, meu Deus do céu, eu só queria saber o que a menina fazia da vida, se o jardim tinha evoluído, se já tinha terminado o laguinho dela, como era que estava. Eu ficava ali acompanhando aquele processo. Esse E como isso processo. foi Você bom. acompanhou o processo. Ela estava se Sim, divertindo, ela estava gostando do processo. E aí, quem está sim. ali junto está gostando do processo. Então, você queria ver o que ia acontecer depois, não necessariamente o final. Você Eu queria ver o que queria ia ver, acontecer né? e depois. E depois, né? É, e depois, e depois. E os Mas perrengues, e o que não é deu isso. certo?
É. Para mim, a liberdade, né? Essa vida abundante que a gente tanto sonha, por isso que assim, eu não vou ficar esperando só chegar lá na frente, quando eu tiver não sei qual tal idade, ou quando eu tiver isso, eu vou ter a minha vida abundante. Não. A minha vida abundante eu tenho que construir hoje. Então, para eu ser livre, para enxergar que eu tenho essa vida abundante, eu passo por três princípios, né? Para mim, assim, o que despertou muito para mim são três princípios. Primeiro, assim, é o ser, então ter. Você com certeza já deve ter ouvido aí muita gente falar: eu preciso ter um namorado para ser completo. Eu preciso ter um casamento para ser feliz. Eu preciso ter um trabalho para me sentir valorizado ou inteligente. Eu preciso ter uma companhia para viver aquela experiência, viajar e tal. Então as pessoas se preocupam muito com o ter. E o princípio é justamente o contrário. E quando eu falo princípio, é um princípio natural, um princípio bíblico. É o contrário, a gente precisa ser, então ter. Então, quando eu sou, sem me preocupar com o final, mas me preocupando com o meu processo de hoje, lá na frente a conta chega. Então, se eu me preocupo com a minha essência, com a minha verdade, com aquela mensagem que eu quero, uma hora isso chega para mim. Eu sou, então tenho. O segundo princípio é o princípio do crer, né? Porque eu quero ver isso acontecendo agora. Vamos primeiro acreditar, porque a vida dos meus sonhos, Lilian, ela existe. Ela existe, mas às vezes eu não consigo acreditar o suficientemente nela. Eu não consigo estar pronta neste momento para que a coisa seja revelada para mim. É um princípio natural Você isso. sequer consegue materializar isso nos teus pensamentos. Isso é uma Imagine realização que vários autores, né, de lei de atração, né, a falam sobre isso. co-criar. Você não consegue co-criar. Deus já fez isso pra gente. Só que ele espera que. Tá aqui, ó. O que ele fez tá aqui. Ele espera que a gente faça o nosso esforço para chegar até aqui e tocar. É só isso. Né? E a gente quer encontrar, pronto. A gente fica aqui parado, esperando. Né? A coisa, não. Mas se eu não ver, eu não vou acreditar. É o contrário, gente. É crer que já deu certo pra ver. Então, eu não estou me preocupando em ver, eu estou me preocupando em crer. Se creio, então vejam. Aí é o segundo princípio. E Né? a E quando essência, né? isso é profundo, E, é você alcançar algo dentro de você que você não tem. Os seus olhos não são capazes de ver. Mas você, no seu criativo, você já materializou aquilo ali para você. Né? E para mim, o terceiro princípio é o celebrar, então receber. Que na Bíblia é primeiro dar, depois receber, né? Melhor dar para receber. Então eu coloco como celebrar. Quando eu sou grato de verdade, quando eu sou grato pelo que eu tenho hoje, Deus confia mais pra gente. A gente tem exato. possibilidade de receber mais, né? Mas se eu só ignoro, ou reclamo, ou falo mal, ou não gosto da vida que eu tenho hoje, como é que eu vou abraçar mais? Eu sou pequena ainda. Quando eu me torno grande, eu já não caibo aqui nesse lugar, aí Deus amplia nosso universo, entendeu? Nossa, Então, claro. são três princípios que, assim, para a gente viver a vida abundante, a gente tem que ter claro e se libertar de crenças limitantes que nos impedem de viver esses três princípios. Né? Vou Então, para mim, pedir, vou pedir para você repetir os três princípios, tá. tá? Repete. Eu já vi a explicação dos três princípios, faz todo sentido. Se conecta com muita coisa. Uhum. Essencialmente, eu diria que o núcleo duro desses princípios é a gratidão. É, é. A gratidão de ser, É não é? cíclico isso. Não é?
Repete os 3 princípios, Jaque. Quando É. você diz assim, eu sou grata, você É. está Pra mim é o mentalizando. ser, né? O ser, Você, então eu preciso ser, né? Mais do que ficar pensando em ter coisas, em adquirir, e ficar pensando no resultado final, presa, agarrada ao resultado final, eu preciso entender o meu processo. Eu preciso então, entender quando que eu você é isso, eu sou, sou, em vez eu de eu quero ter, eu sou, eu quero então eu ter, sou grata. eu Sim. sou. Quem eu Então sou? aí Eu preciso você, saber quem eu sou hoje. sim. Eu Então você sou. já tem esse sentimento de gratidão internalizado no primeiro princípio. O segundo Exato. princípio, o Eu segundo. creio. Eu creio. Né? Então, é eu conseguir enxergar com os olhos da minha alma, do meu ser. Porque o metaverso, que a gente tanto fala hoje, lembra que lá no início a gente falou que ele já Sim, existe, é uma abstração. Mas para mim, como eu falei para você, eu creio. Então é muito real. É uma abstração isso. Você vai ter que sair do seu lugar comum aí para conseguir enxergar isso que eu tô falando. sim. É o universo Tudo isso. paralelo que a gente falava, né? Mas a gente acha que Uni- o metaverso é agora, né? Mas olha só Universos isso que a paralelos gente. materializados com a tecnologia. Tudo isso que a gente vive, Lilian, isso tudo não passa de uma materialização do que não existe, daquilo que a Sim, gente não enxerga com os nossos olhos materiais. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, essa forma física que eu tenho, a forma física que você tem, o copo de água que está aqui, sabe isso tudo, a árvore que a gente enxerga, isso tudo já existiu no imaginário, e aí a gente vai do princípio natural e bíblico de que existe um verbo infinito que se fez carne, então o verbo é a isso. palavra. Então, quando eu falo ser para ter, crer para ver, celebrar para receber. Eu tô falando de verbo. Eu tô falando, quando eu digo que eu sou, é o verbo. Então, assim, o verbo ele existe. Para coisa se materializar, primeiro existe o verbo. Então, tudo na nossa vida existe por ação. Se eu fico parada, a coisa não se materializa. Tudo na nossa vida que a gente está enxergando só existe, a gente só vê com os nossos olhos porque houve ação. Só que a ação, muitas vezes, é a ação do sobrenatural, é a ação daquele que é, do eu sou, né? A, a, a gente que crê, né? Então, é a ação do eu sou. Mas eu tenho esse poder que Deus me deu dentro de mim de mover montanhas. Qual é a ação que eu estou fazendo para que o que eu quero que se materialize, né, exista de Aconteça. fato? É. Aconteça. Porque você entende que a saúde que eu tenho e a doença que eu tenho são materializações, muitas vezes, do meu psique, da minha psique, do meu estado emocional. Então, às vezes, é somatização daquilo que eu vivo no meu interior. A Por isso que própria a gente ciência já lida com isso, né? já lida com isso. E a gente está falando de um metaverso como se ele tivesse existindo agora. E sempre existiu o metaverso. A gente vive uma realidade paralela. A gente vive esses dois mundos sempre. Na nossa eternidade. Um ser espiritual e um ser material. O que eu quero que se materialize, eu preciso focar, eu preciso colocar foco naquilo ali, né? E aí vem o É. terceiro princípio, que é o celebrar para receber. Então, antes de eu ficar esperando receber alguma coisa para então eu agradecer, eu já agradeço por ter recebido. Eu já sou grata por aquilo. Por quê? Porque eu sou, estou feliz, né? Eu sou, eu creio. Eu creio Eu já e eu materializei agradeço. aquilo. E se eu materializei, eu já agradeci porque eu já recebi. Você Né? está vendo que eu entendi a essência dos teus princípios como um sinônimo de gratidão? Gratidão, gratidão. Sinônimo não, como essência Isso é de sim. gratidão, É. não é? E aí Genial. eu sempre finalizo né, os meus vídeos, muitos posts que eu coloco com assinatura. Trilhe o caminho, mergulhe fundo e voe livre.
que para mim é a forma como eu vou, o meu código, como eu vou comunicar esses princípios para o meu público de viagem. Porque o meu público, muitas vezes, ele não vai entrar nessa abstração comigo, como eu estou conversando com você, né? Essa é a Pelo conexão. menos, pelo menos a princípio não, até que ele tenha uma conexão mais profunda com tuas ideias, né? E lembra que eu não Conheça a posso tua ter atenção? filosofia. O É, desafio, eu não posso ser entediante para aquele que já está lá 1000 anos de luz na frente, mas eu também não posso gerar uma tensão para aquele que está engatinhando. Né? E o meu público ele é bem diverso e na maioria das vezes o meu público é entre 35 e 45 anos, é um público mais maduro, né? sim, Então, são aquelas pessoas que muitas vezes não estão começando no meio digital e gostam de conversas, digamos assim, mais, que levem mais para esse desenvolvimento, né? Conversas que levem mais para esse desenvolvimento. Então, é um público mais maduro para receber isso. Mas esse público mais sim. maduro, às vezes, não tem essa facilidade com o digital. Então, quando eu coloco o trilho e o caminho, que é o eu sou, né? Entenda que existe um processo, trilho e o caminho, né? Mergulhe fundo. Mergulhar fundo é você entender que isso daqui é a ponta do iceberg. De coisas que existem na essência, né? O que a gente enxerga é a ponta do iceberg. Abaixo, né, profundo, muita coisa que existe. Muita coisa que a gente Qual é a precisa base dessa pirâmide que você só está olhando para o topo, né? só tá olhando para o topo. Então mergulhe fundo, seja profundo, seja, né, a sua essência. E o voe livre, né? O voar livre é o celebrar. Voar livre é o É. celebrar. Então receba desde já. Não espere. Ah, não, daqui a não sei quanto tempo eu vou ter aquela. Não, viva hoje. Celebre o que você tem hoje. Porque amanhã você vai ter Mesmo, mais. mesmo porque essa liberdade para alcançar esse voo livre, você está leve para voar, mas ao mesmo tempo você tem que estar muito cheio de É, si, muito é. cheio de si mesmo, muito cheio de experiências, muito cheio de Sim, amadurecimento, de discernimento, para você conseguir voar com. Para você conseguir voar, você tem que ter leveza, e para alcançar essa leveza, você tem que estar. É aquela coisa: uma tonelada de algodão e uma tonelada de pedra ocupa espaços diferentes, não é? Na sua vida, não exato. é? E o peso faz toda a diferença. O peso faz diferença, é o mesmo peso, mas o volume é diferente. Você está com a tonelada de algodão, você está com a tonelada de experiência, mas você tá, né? Você voa leve, você tem um volume de experiência. É diferente de você estar assim, densamente carregado e não conseguir sair do lugar. Você viveu 30 anos, esse volume de tempo, esse volume de vida. O que é que você tem? Leveza, essa sensação de leveza e de muita experiência, ou você tem fragmentos pesados de sua história para carregar? Entendeu? Verdade. Então essa sua trilha e esses três princípios faz toda a diferença. Dava assim um livro, você poderia escrever um livro Sim. detalhadamente, detalhando, sabe? É sério, é uma busca, né? Uma Aham. busca por liberdade de pensamento. É uma viagem transdimensional. Você vai Isso. transmutar a materialidade, né, do concreto ali, né? É a Literalmente o que a viagem gente está de falando é dentro uma para fora. viagem. Sim, é uma É a viagem viagem de dentro de para dentro para fora. fora, né? Tem muita gente É que assim verdade. passa quando eu sempre tive isso. Minhas viagens são viagens memoráveis, né? Eu tenho as viagens na minha memória e cada viagem tem um cheiro, um significado, um aprendizado. E cada vez que eu converso com alguém ou que esteve comigo ali na viagem, ou que eu conto a viagem, vem com aquele sabor, né, daquela viagem. E, e assim, muitas vezes as pessoas fazem viagens assim, fazem, né? Porque eu tenho que viajar, eu tenho que viajar. Eu tenho que sair de férias, as crianças têm que se divertir.
e aí faz a viagem por fazer. Às vezes faz uma viagem aí se tranca ali no quarto de um hotel, né, de uma pousada, às vezes nem tá com vontade de sair para de fato Passa, conhecer. né? Passa o tempo e você fica dormindo. Fica dormindo, porque muitas vezes assim o fazer a viagem nem sempre é aproveitada, né? Nem sempre é Exatamente. aproveitado da maneira como você que vai te fazer algo novo, vai trazer algo novo. Às vezes a viagem é puramente uma férias é para viajar. É só aquela Eu estou coisa assim. dizendo isso do dormir porque eu já passei por essa experiência e eu fiz essa reflexão. Não foi uma viagem turística, assim, sabe? Eu precisei viajar e precisei pernoitar em uma cidade turística. E eu Uhum. estava muito cansada. Tudo que eu queria era só dormir. Mas aí eu pensei, nossa, eu faço tanta coisa cansada na minha vida. Estando cansada, eu faço tanta coisa na minha vida. Eu vou deixar para descansar depois, porque eu não vou estar aqui É, amanhã, entendeu? exato, Então exato. eu trago esse aprendizado para essa situação que eu vivi. Faz todo sentido. A E gente não se conectou em muitos aspectos. e não precisa ser uma viagem para cansar, não. Isso aí que você está falando, eu comecei, né, minhas viagens muito assim. Né? Eu viajava desde criança e tal, mas assim, quando eu comecei muito a viajar sozinha, eu comecei assim. Às vezes eu viajava a trabalho. E eu estava numa cidade que eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. Então, assim, eu passava os 2 turnos, manhã e tarde, né? Matutino e vespertino. Dentro de uma sala, às vezes ministrando um treinamento, ou tendo ali o conteúdo. E aí chegava de noite, eu ia para o quarto do hotel, aí falei assim, não. Então eu vou sair para poder ver o que tem na noite aqui, né? E quando eu falo sair, não é de boemia, não, porque eu não sou uma pessoa boêmia, não consumo bebida alcoólica, nada disso. Era sair para ver qual era o movimento que tinha. Para Conversar com explorar, né? isso, explorar, exatamente, explorar aquele ambiente. São Paulo era a última cidade que eu pensava em conhecer no Brasil. Porque eu achava que era uma cidade cinza, né? Eu ia olhar para o chão cinza, ali os prédios cinza, o céu cinza. Falei, eu não quero conhecer São Paulo. Pré-conceito, no sentido semântico da palavra. Sim. Eu comecei a viajar para São Paulo a trabalho, e aí eu pedia sempre assim, coloca minha passagem para o sábado antes e para o domingo depois. Mas como é que você vai ficar lá 2 fins de semana, porque o trabalho lá só vai ser de segunda a sexta? Não, eu vou me sustentar durante os 2 fins de semana, mas é porque eu vou precisar desses fins de semana. Mas é porque na minha cabeça, eu preciso explorar aquilo ali. E eu comecei a conhecer São Paulo assim. Eu viajava a trabalho, e nesses intervalos que eu tinha, né, ou um fim de semana antes, ou um fim de semana depois, ou nos períodos da noite, eu ia conhecendo. E eu falei assim, nossa, São Paulo é uma cidade que tudo acontece. Né? A diversidade, uma cidade realmente assim, diversidade. Às vezes você está em Salvador, não tá? Sinto. Está em Salvador. Por exemplo, aparece uma pessoa, passa do seu lado uma pessoa de cabelo, sei lá, rosa choque. No mínimo, umas 5 pessoas pela qual essa pessoa vai passar vai olhar para ela. Pode até não falar nada, mas vai olhar. Em São Paulo vai passar gente com cabelo vermelho, gente com piercing, gente com a roupa saia lá embaixo, sabe? Vai passar todo mundo, ninguém é igual a ninguém. É uma cidade cosmopolita, ninguém é igual a ninguém. Então, o diferente em São Paulo é normal. Aqui, às vezes, Maravilha. tem um determinado padrão, né? Então, assim também Sim, acontece na internet. A internet, ela é plural, né? A gente exatamente. tem cada perfil, cada canal, cada pessoa que está ali é um universo diferente. Como é que eu É o que lido eu, com essa diferença? é o que eu digo, é muito mais fácil você se encaixar no local onde você está ali com os seus pares, com as É, pessoas, com os seus semelhantes, do que você vir para o mundo através da sua presença digital, onde você está ali no meio de uma diversidade e em uma visibilidade ampliada, onde você está suscetível também a todo tipo de coisa, exatamente por causa dessa diversidade, e mais né? uma vez, relembrando, Lilian, o que a gente falou.
Não quer dizer que eu concorde com todas as ideias do outro, mas eu entendo que Exato. o meu direito vai até onde começa o do outro. Isso é Que a liberdade. sua liberdade de expressão pode Isso, implicar também em responsabilidade para você se você exceder os limites dela, não é? Falando sobre isso aí, tá. Jaque, que você estava falando sobre as viagens. Eu fui no Paraná e eu cheguei, fui pro hotel para fazer uma prova. No outro dia, pela manhã, 6 horas da manhã, minha prova foi cancelada. E eu voltei para casa. Eu voltei com a sensação de que eu perdi o tempo da minha vida. Não pelo fato de ter feito a viagem e não ter dado certo. Tipo, perdi o tempo da minha vida porque fui lá e não fiz a prova. Não, porque fui lá e não conhecia aquele lugar. Não andei de trem, não Exato. comi o chocolate típico de lá, E era para você sabe? estar lá. E eu estava lá. Eu tinha tempo para isso, entendeu? E eu me Aham. recolhi. E eu me recolhi. E essa foi uma experiência ruim para mim por isso. Porque eu falei, como é que eu vou naquele lugar? O E emocional que ficou foi o emocional do, nossa, perdi a prova, né? E ele dominou naquele momento. Enquanto isso, assim, essa era a pedra. Como é que a exatamente. Eu poderia ter desviado, né? Eu poderia ter ressignificado aquele momento. ressignificado? Exatamente. Qual é o significado que a gente dá para as coisas que acontecem, né? Isso, E às vezes assim, vão ter problemas que são grandiosos. Não estou aqui minimizando cada tipo de problema, não. Tem problemas que são grandiosos, que precisam até de mais tempo para serem solucionados. Mas tem problemas que exatamente. acontecem no nosso dia a dia que a gente pode solucionar sim, e a gente leva muito tempo para fazer, né? Aquilo ali, colocar uma visão nova em cima daquilo ali. E aproveitar e ter esse momento, porque tempo é um recurso esgotável. A gente não volta atrás Exatamente. do tempo. Eu costumo dizer que o tempo é o capital dessa era moderna. Exato. Você vai atribuir o valor que você quiser. Ele pode ser produtivo ou improdutivo, né? Isso. Pois é, minha irmã. Muitos aprendizados. Que riqueza de conversa. Nós vamos conversar sobre muitas outras coisas. Especificamente, acho que eu vou te chamar assim e falar, Jaque, o que você pensa sobre isso aqui, Jaque? Quero ouvir tua opinião. A vida é feita de conexões e de aprendizados. Às vezes você aprende, depois reproduz e passa um pouco do que você aprendeu para o próximo, né? Isso. E assim você vai alimentando essa corrente de energia, né? Essa corrente de energia do bem, né? De colaboração, né? De É. sororidade, de fraternidade. E assim, que bom que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu conversei com mulheres incríveis, sabe? Com mentalidades, com a diversidade de mentalidade, sabe? E eu posso trazer para mim uma experiência muito importante de cada relato. E Que bom. exatamente essa é a essência do meu trabalho, né? E eu estou muito feliz porque eu idealizei isso, eu co-criei e fui fazendo dar certo. Fui fazendo dar certo. E aí, às vezes, algo que você pensa assim, será que isso faz sentido? Não é? E aí você tem a surpresa de realmente faz sentido. É uma Faz. surpresa boa, mas essa surpresa não surge assim do nada, né? Você às vezes não sabe, mas você colaborou de alguma forma para que aquilo se realizasse, ainda que seja com o poder da sua mente co-criando, Isso. E né? às vezes a gente fica, Lilian, achando que são aquelas pessoas que têm, às vezes, o melhor cargo, o melhor poder aquisitivo, aquelas pessoas que estão num patamar superior que vão nos ensinar as melhores coisas. E às É vezes, verdade. aquelas pessoas que estão ali no dia a dia, que às vezes a gente acha que, mas ela não tem um cargo, ela não tem, sabe? Todas as pessoas. E aí eu tô falando, inclusive, para quem trabalha, né, em alguma empresa,
sabe, todos os funcionários, independente de serem do mesmo setor que o seu, de estarem na mesma função, às vezes eles vão ser um superior hierárquico, às vezes vão estar num patamar que a gente considera que é inferior. Todas essas pessoas, se a gente parar para poder conversar, para observar essa pessoa no dia a dia, a gente aprende uma infinidade de coisas que a gente traz para o nosso dia a dia, aprendizados pessoais e profissionais para a nossa vida. Nossa, você falando isso me remeteu a uma disciplina que eu fiz em 2011 na UFBA. Estudos da Contemporaneidade. Fui para a disciplina estudar a importância do trabalho em grupo. A filosofia da disciplina era essa. Eu trouxe tanta coisa daquela disciplina para a minha vida, sabe? E você falou isso agora e eu fui lá em 2011 buscar essências, sei lá, gatilhos mentais, coisas no meu subconsciente que me ensinou aquela professora. O nome dela é Sônia. A professora Olha, Sônia ficou na minha mente com isso, essa disciplina. Imagine, você chega no primeiro dia de aula e você diz assim: oh, meu Deus do céu, é verdade que eu vou passar um semestre aqui fazendo dinâmica de grupo olha, e essa dinâmica de grupo vai te ajudar a vida inteira a você vai. trabalhar a sua vida com dinamismo que você não trabalharia se você não tivesse vivido as experiências lá atrás. Isso, Então, como é bom a gente não subestimar o que o outro pode nos ensinar, não é? isso. Nem superestimar e nem subestimar. Exato. Simplesmente viva a experiência. Você está ali naquele lugar porque, de qualquer forma, o universo te deu aquele lugar de fala, te deu aquele espaço. O que que você pode tirar dali para a sua vida? Ter paciência. Tem umas coisas, umas regras básicas, umas coisas bem óbvias que a gente não respeita. Ouvir em um momento de tensão, ouça, ao invés de você extravasar as suas emoções, não é? Ouça, para depois você não ficar se ouvindo repetidamente, lhe reprimindo por você ter se excedido, não é? Enfim, É. Jaque, a gente vai falando uma coisa, vai puxando outra, vai puxando outra, puxando. A Olha, a gente conversa já tá falou tão de boa, tá tão gostosa. educação digital, analfabetismo digital, exclusão social, lugar de voz, vulnerabilidade, desenvolvimento pessoal, princípios para a vida. Eita, que essa conversa valeu, viu, Jaque? E Entendeu? a gente já tá com 10 horas da noite, mulher. É mesmo? Meu Deus! Isso significa o quê? 1 hora e meia já. Uma hora e meia Uma de hora e conversa. meia de conversa produtiva. É Nossa, porque Lívia, houve essa conexão. sim. E eu gosto muito É, disso, sabe? Quando as coisas se conectam, a conversa flui, a gente é. consegue liberar nossas ideias, a gente consegue aprender muito, né? Porque às vezes a gente acha que na nossa conversa, não, eu vou falar e o outro vai aprender. Quando a gente fala, a gente aprende com o que a gente está falando, a gente consegue contribuir para o outro e a gente consegue aprender com a resposta do outro também. É Ou muito, Jaque, eu vou muito te fantástico. confessar uma coisa. As lives têm me deixado tão cansada, Jaque. Não são as lives, é todo o processo. E aí tem as lives à noite. E aí você tem que estar com a energia para falar com a pessoa, não É, é? E aí eu fico pedindo a Deus, Deus, eu tô tão cansada, mas eu tenho que respirar fundo porque eu não posso chegar ali na frente daquela pessoa com minha energia baixa, sabe? isso. E você não tem noção de que todas as noites, todas as experiências que eu tenho tido é o seguinte, eu saio transbordando de energia. Não, olha que ótimo. Uma vida Por abundante. quê? Você É se porque preenche. eu acho que eu me preencho com energia, sabe? E aí imagine já que as conversas fluem assim, uma hora e meia. Aí às vezes eu tenho que parar porque eu acho que eu tô cansando a outra pessoa já. Não, a coisa é mútua. É o que você falou, é uma Ai, meu energia de um pai. lado que alimenta a energia do outro e aí vai. Quando a É conexão acontece, a verdade. gente sente, Lilian, a gente sente.
E isso Oh, nas mídias já. sociais também existe, né? As pessoas que se conectam com a gente, as pessoas estão sentindo nossa energia. Eu gosto muito de ouvir, principalmente nesse princípio, né? Que eu estou fazendo essa transição de Uhum. carreira. Para mim é muito satisfatório eu ver os comentários das pessoas com as minhas publicações, né? E assim, esses comentários, na maioria das vezes, acontece, né, aqui no Instagram também, mas na maioria das vezes acontece lá no YouTube, porque, como eu falei para você, é uma questão de começar pelo ambiente em que se sente mais à vontade, né, onde suas potencialidades podem ser colocadas. Então, para Sim. mim, eu coloquei muita energia ali no YouTube, né? E quando eu consigo ver aquela, aqueles comentários, O nossa, retorno, esse né? o seu vídeo me levou para um lugar que eu, sabe? Nossa, sei disso, nossa, é viciante a forma do vídeo. E assim, a pessoa está falando da experiência que ela teve, no contato com aquelas, né, com as coisas que foram ditas. Né? E às vezes eu estou fazendo um vídeo achando que é tão simples, né? Colocando ali, detalhando da minha forma de fazer, mas colocando assim, nossa, é só a minha forma de falar. Mas como que a minha forma de falar conecta com o outro, né? Consegue Como que a minha energia, tocar essa as forma da pessoas. energia, como que a minha energia contagia o outro, né? Isso. Como que a sua energia aí consegue me contagiar? E vice-versa, né? O Ô, contrário também. Jaque, A e, energia as, aí, e assim é as coisas negativas, como você falou. Você se prende ali em um comentário negativo e fica ali. Você fica se carregando daquela energia, se a energia que abastecendo da está energia. transformada, exatamente. E essa live, né, Lilian, que eu falei assim, nossa, então assim, tinha aquele medinho, né? Mas a Uhum, coragem, ela não é o exato, desafio. É quando a gente se propõe a sair da zona de conforto e enfrentar aquele medo. Então, vai com medo mesmo. E aí, você falou uma coisa exatamente. para mim tão legal. Ah, eu já conversei com várias pessoas que estavam fazendo live pela primeira vez. E aquilo ali já conectou comigo. Eu falei, nossa, então você é expert em conversar com pessoas que estão, né, nessa situação. E a minha energia ali, então, da mesma forma como você falou para mim, eu tô com muita vontade de fazer essa live com você. Da mesma forma, eu falei, nossa, eu tô com muito. Porque eu queria muito encontrar
na